Resumo completo de Quem Ama Cuida. Confira cenas do próximo capítulo sábado, dia 27/06. Há momentos em que uma novela deixa de apenas narrar uma injustiça para expor a engrenagem que sustenta a violência. Em Quem Ama Cuida, a prisão deixa de ser apenas um cenário de sofrimento para se tornar um espelho brutal do que acontece no mundo aqui fora. O medo, a ambição, o dinheiro e o silêncio se cruzam em uma sequência que leva a protagonista ao seu limite físico e emocional. A trama das 9 atinge um ponto de virada decisivo. O ataque dentro do presídio não é um incidente isolado, mas a prova de que a queda de Adriana ainda interessa a muita gente. Apesar de ter sido alertada por uma detenta, a fisioterapeuta não escapa da emboscada de Zene, que a fere e rouba sua pulseira. Nancy e Liris, Pri Helena, logo apontam Zene como a culpada, e a tensão escala quando Nancy decide confrontar a agressora. Embora o médico garanta que Adriana não corre mais risco de morte, a cena deixa um recado claro: a protagonista está viva, mas cercada por ameaças que ultrapassam as grades da cadeia. Do lado de fora, a verdade começa a surgir. A revelação muda o curso da história ao transformar a suspeita de armação em um rastro concreto de dinheiro e manipulação. Enquanto isso, André Henrique Barreira informa a Pedro Chai Suede sobre o ataque sofrido por Adriana, e o advogado corre para visitá-la, desesperado para descobrir quem a feriu. No âmbito pessoal, Pedro reafirma seu amor por Adriana e nega uma segunda chance a Bruna, enquanto Brigitte, Tata Werneck, confessa a Edivaldo que também não acredita que a fisioterapeuta seja a responsável pela morte de Arthur Brandão, Antônio Fagundes. Nos bastidores dessa disputa, Pilar, Isabel Teixeira, perde a paciência com Rosa, Tatiana Tibúrcio, pela falta de informações sobre a família de Adriana e exige que Ademir a coloque como inventariante de Arthur no lugar de Tiago. Silvana, porém, se mantém firme e garante que ninguém tocará na herança de seu filho. Para completar o clima de desespero, Ulisses, Alexandre Borges, confessa a Pilar que sua empresa passa por uma grave crise financeira e recorre a um agiota, um passo perigoso que não passa despercebido pelos olhos atentos de Carolina. É impressionante como uma trama como Quem Ama Cuida consegue capturar esse sentimento de impotência que a gente vê na tela, mas que no fundo, é um reflexo muito bem construído da nossa própria realidade. Quando a gente analisa essa sequência que envolve a Adriana, a Zeni e toda essa teia de poder, é impossível não pensar na trajetória dos atores que dão vida a esses personagens e em como a carreira deles se cruza com esse momento de alta voltagem dramática. O Chai Suede, por exemplo, que interpreta o Pedro, é alguém que a gente viu crescer diante das câmeras. Nascido em Vila Velha, no Espírito Santo, o Chai explodiu para o Brasil de uma forma muito autêntica, primeiro pela música, mas logo mostrando que tinha um faro dramático apurado. Ele não é o mesmo ator de anos atrás. Ele traz para o Pedro essa densidade de alguém que já passou por diferentes fases, desde o galã mais solar até esse homem que agora precisa lidar com o desespero de ver a mulher que ama em risco real. Essa maturidade que o Chai imprime no Pedro, mostrando um lado mais vulnerável e protetor, é o que sustenta o interesse do público em uma fase onde a novela deixa de ser apenas sobre o crime e passa a ser sobre a resistência. E não dá para falar de intensidade sem mencionar o trabalho da Isabel Teixeira vivendo a Pilar. A trajetória dela é uma aula de persistência. A Isabel é uma atriz que trilhou um caminho sólido no teatro e em produções independentes por anos antes de virar esse fenômeno nacional que a gente conhece hoje. Ela tem uma capacidade quase cirúrgica de compor vilãs que não são caricatas, mas que são movidas por uma lógica de sobrevivência e poder muito clara. Quando ela exige ser inventariante, quando ela pressiona o Ademir, você sente o peso de uma carreira inteira dedicada a entender as nuances do comportamento humano. Ela traz para Pilar uma frieza que honestamente chega a assustar, porque é uma frieza muito humana, muito pé no chão. É o contraponto perfeito para a fragilidade da Adriana dentro daquele presídio. E tem o Alexandre Borges ali também como Ulisses. O Alexandre é um veterano absoluto, alguém que já transitou por todos os gêneros possíveis na televisão brasileira. Desde os seus primeiros passos, ele sempre carregou uma versatilidade que permitiu que ele fosse desde o protagonista romântico até esse homem agora acuado, endividado, recorrendo a agiotas, que é o caso do Ulisses. A forma como ele imprime desespero na cena, sem precisar gritar, é o que dá o tom de urgência para a trama. Ver o Ulisses perdendo o chão é uma lembrança de que em novelas desse nível ninguém está a salvo, nem mesmo os que parecem ter o controle da situação. Eu particularmente acho fascinante como o texto consegue costurar essas subtramas. A gente tem o núcleo mais pesado, que é a prisão, e o núcleo mais corporativo, que é a disputa pela herança do Arthur Brandão, vivido por um gigante como Antônio Fagundes.
O Fagundes, mesmo que a presença dele agora seja um espectro, um eco na história, é a figura que âncora todo esse conflito. A carreira do Fagundes se confunde com a história da própria televisão brasileira. O fato de a morte do personagem dele ser o gatilho para tudo isso mostra como o autor da novela valoriza as fundações que permitem que a trama se sustente. A Tata Werneck vivendo a Brigitte traz esse respiro necessário, mas também mostra que ela é muito mais do que apenas o humor pelo humor. A trajetória da Tata é muito curiosa. Ela começou na MTV quebrando regras, e foi conquistando espaço com uma inteligência rápida, quase matemática. Vê-la em um papel que tem nuances de dúvida e lealdade, como a gente tem visto em relação a Adriana, é um lembrete de que o elenco dessa novela foi muito bem escolhido para equilibrar pesos dramáticos. O que me faz pensar sobre o cenário geral da nossa dramaturgia é o seguinte: a gente gosta dessa adrenalina. A gente gosta de ver a protagonista, a Adriana, ser colocada contra a parede, porque a gente torce pela superação dela. A cena da pulseira roubada pela Zeni não é só um furto, é um símbolo da desumanização que o sistema prisional impõe. E na minha visão, a televisão brasileira está vivendo um momento onde o público não aceita mais tramas superficiais. A gente quer ver o rastro do dinheiro, a gente quer ver a manipulação, a gente quer ver o confronto. A conexão entre a crise financeira do Ulisses e a observação atenta da Carolina é um exemplo clássico de como a tensão é construída em camadas. Nada é isolado. Tudo que acontece lá no presídio ecoa aqui fora. E o que a gente tira disso tudo? É que o medo e o dinheiro são os dois grandes motores que movem as engrenagens da ficção, mas, no fim das contas, é a coragem dos personagens, ou a falta dela, que decide o destino de cada um. Eu vejo muitos comentários nas redes sociais sobre o Pedro, o personagem do Chay, e é curioso como a audiência se divide. Tem quem ache que ele deveria ser mais agressivo, quem ache que ele deveria jogar o jogo da Pilar, mas eu, particularmente, acho que a postura de lealdade dele com a Adriana é o que dá esperança ao espectador. Isso mostra que mesmo em um ambiente tão corrompido como o que a novela apresenta, ainda existe espaço para a humanidade. E essa é a grande virada de chave, quando a novela deixa de ser uma sucessão de eventos e passa a ser uma jornada de sobrevivência. Acredito que o público se sente parte desse processo de desvendar a verdade justamente porque os atores, com todo o histórico que eles trazem, conseguem passar essa verdade de forma quase palpável. A gente não está apenas vendo uma história de ficção, a gente está vendo uma crônica sobre quem nós somos quando somos encurralados pela vida. E sinceramente, é por isso que sábado após sábado a gente continua aqui na frente da tela, querendo saber qual é o próximo passo dessa emboscada e quem, afinal, vai conseguir sair ileso dessa história toda. É uma montanha-russa emocional, mas que no fundo nos ensina muito sobre lealdade e sobre como, por trás de cada pessoa que a gente vê na rua, existe uma história complexa, cheia de escolhas difíceis e consequências, exatamente como acontece na tela da nossa televisão.